Vamos para o estudo. Terceiro capítulo do livro Lar Adventista tem como título O Lar Edênico, um modelo. O lar edênico, essa palavra ela é um pouco diferente, mas está falando sobre o lar que aconteceu lá do Éden, né? O primeiro lar que nós conhecemos. E aqui vai mostrar uma casa com esta mão representando a proteção de Deus. E por que essa imagem, para mim, ela é muito importante? Porque nós entendemos que uma das coisas que Deus estabeleceu, instituiu desde o princípio da criação, é o casamento, é o lar. Então é uma das coisas que Deus aprova, é uma das coisas que Deus abençoa com força, é o lar. E quando ele abençoa, ele também protege. Então, os nossos lares, quando são feitos, ou melhor, quando nós temos a presença de Deus, você pode ter a certeza que existe uma proteção divina ali no teu lar e uma bênção divina também, tá bom? Então vamos lá. Deus preparou o primeiro lar do homem. Foi Deus que fez isso. Aqui vai dizer o seguinte: o lar edênico, o lar do Éden, de nossos primeiros pais, foi preparado para eles pelo próprio Deus, havendo-os provido de tudo quanto o homem podia desejar. Ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Está em Gênesis 1, versículo 26. O Senhor se agradou dessa última e mais nobre de todas as suas criaturas, que foi a criação do homem, e designou que ela fosse o perfeito habitante de um mundo perfeito. Não era, porém, intenção sua que ele viesse em uma solidão, vivesse uma solidão. Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora, ou melhor, adjutora, que seja como ele, diante dele, que seja idônea. Aqui vai dizer a Bíblia, né? Em Gênesis 2, versículo 18. Então nós já começamos a entender que é desejo de Deus que o homem e a mulher não vivam na solidão, que ambos, que não é bom que o homem esteja só. Então foi desejo de Deus criar uma auxiliadora ou uma mulher para o homem que tinha sido criado inicialmente sozinho, caso de Adão, né? O próprio Deus deu a Adão uma companheira, proveu-lhe uma adjutora, ou melhor, ajudadora, esta que lhe correspondesse, a qual estava em condições para ser a sua companheira e que poderia ser um com ele em amor e simpatia. Eva foi feita de uma costela tirada do lado de Adão, significando que ela não deveria nem dominar com a sua cabeça, nem ser pisada pelos seus pés, como se fosse inferior, mas estar ao lado como a sua igual e ser amada e protegida por ele. Olha que legal isso aqui, olha que maravilhoso. Então Deus deu ao homem, a Adão, uma mulher que pudesse ser a sua ajudadora, a sua auxiliadora. Foi desejo de Deus, foi sentimento de Deus, foi vontade de Deus que todos nós vivêssemos em comunidade, inicialmente com uma esposa ou com um esposo. É desejo de Deus. Existe, obviamente, um dom, né, que algumas pessoas têm chamado celibato, né, que algumas pessoas têm este dom de viver sozinho, é um ou outro que tem isso aí, mas a maioria do mundo necessita de uma pessoa ao lado, né? Então é desejo de Deus que nós tenhamos isso. E aqui vai dizer que Deus tira, ou melhor, que Deus faz Eva da costela de Adão, trazendo um significado para nós. E qual é o significado? Você, homem, principalmente aqui para o homem, e você, mulher, entenda bem. Deus fez você da costela do Adão, vamos dizer assim, ou melhor, do seu esposo, vamos colocar essa figura de linguagem, para mostrar para você que você não tem que ser maior do que o seu esposo, ou estar acima do seu esposo, nem também abaixo nos pés do seu esposo, mas tem que estar ao lado, sendo uma parceira, um parceiro, né? Hoje o que muitas vezes acontece dentro dos matrimônios é uma cana de braço, uma quebra de braço. Já viu isso? Aquela guerra de quem é melhor, de quem é mais forte, quem fala mais alto. Muitas vezes a esposa ela consegue um emprego onde ela recebe melhor do que o esposo, aí ela se coloca numa posição, às vezes, de humilhação, né? E eu repito essa frase de Paulo Freire, ele diz assim, eu não gosto muito dele não, mas essa frase eu acho interessante. Ele diz assim, ó, é, como é que ele fala? Como é que é a frase? Agora até sumiu um pouco. Mas ele vai falar sobre as pessoas que são oprimidas. Ele vai dizer assim, ó, o problema do oprimido é que quando ele tem oportunidade, ele oprime outras pessoas. Ele oprime também. Ele vai falar sobre isso. Isso é uma verdade, infelizmente. Eu conversando com a minha mãe esse dia, ela falou: Minha filha, isso aí não é para todo mundo, não. Eu digo: É. Infelizmente é. Em algum momento, você, quando está numa posição melhor, infelizmente, você às vezes, querendo, direta ou indiretamente, você oprime, às vezes uma vendedora, às vezes uma pessoa ali que está vindo na tua casa. Infelizmente, acontece isso. E às vezes isso acontece dentro de casa.
o marido com a mulher. Às vezes a mulher, quando está numa posição melhor, começa também a oprimir e o marido vice-versa, né? Então aqui nós entendemos que a mulher não tem que estar debaixo dos pés do marido, nem acima da sua cabeça, mas ao lado, como uma auxiliadora, como uma pessoa que o ajude todos os dias, para que as coisas cresçam. A Bíblia vai dizer que a mulher sábia, ela edifica a casa, né? Mas a mulher tola com a sua própria mão a destrói. Então, obviamente, eu estou usando textos para mulher, falando de mulher, mas também é para os homens, né? Os homens também têm que ser sábios, senão eles podem destruir a própria casa. O primeiro casamento foi celebrado por Deus. Aqui uma imagem de casamento, eu não sei se você teve o privilégio de casar na igreja ou no civil. No civil, grande parte foram casados, né? Colocou aí a aliança, não sei se você ainda tem a sua aliança no seu dedo, né? Que você recebeu aí de seu esposo. Mas é bonito, casamento é algo interessante, né? Algo bem legal, bem interessante. Eu fico pensando no casamento, uma invenção divina, né? Uma invenção que ele coloca duas pessoas com contextos completamente diferentes, com histórias completamente diferentes, coloca para viver juntas e ali, meu amigo, a situação é brava, é um teste de paciência. Eu acredito que é o maior teste de paciência que Deus deu pra gente, chama-se casamento. E é uma bênção também o casamento, né? Você percebe ali aquele momento que você está ali difícil, alguém para te auxiliar, alguém para te ajudar, é maravilhoso. Então foi vontade de Deus que isso acontecesse. E o primeiro casamento foi celebrado por ele. Aqui vai dizer que Deus celebrou o primeiro casamento. Amém? Assim está esta instituição tem como seu originador o Criador do universo. Venerado seja o matrimônio, está lá em Hebreus capítulo 3, versículo 4. Ou seja, o matrimônio precisa ser uma bênção, é uma coisa de Deus, foi Deus que criou, foi Deus que celebrou o primeiro, então é algo que realmente vai trazer paz, vai trazer tranquilidade, vai trazer mais vitalidade para a sua vida, vai trazer mais, como é que eu posso dizer, mais alegria para a tua vida. Mas, pastor, meu casamento não é assim. Acredite, tem coisas que podem ser resolvidas dentro do teu lar para se tornar um lar de paz. E nós vamos estudar isso durante todo esse livro. Você vai perceber como tem muitas coisas que possivelmente esteja errado dentro da tua casa, ou mal ajustado dentro do teu lar, por isso que não está trazendo a felicidade que você precisa ter, ou que você gostaria de ter. E nós vamos aprender durante este livro. Então não perca não, que você vai entender muitas lições, vai aprender muitas lições importantes para que o teu casamento se torne essa bênção que Deus criou. Tá bom? Que Deus criou. Porque daqui a pouco a gente começa a ter uma imagem tão feia do casamento, achando que será que foi Deus que criou mesmo o casamento, Senhor? Porque eu estou passando por situações. Ontem, quando nós terminamos aqui o estudo, uma irmã mandou para mim uma mensagem muito grande, né? Explicando como é que, falando assim, olha, Senhor, como é difícil essa situação, os filhos sofrem e tudo. Começou a colocar aquilo ali. E ela falou, Deus, ela usou uma frase assim, interessante, ela falou assim, Deus está atento a isso, algo assim que ela colocou. Eu falei, olha, Deus é bom, a misericórdia de Deus dura para todo sempre. O desejo de Deus foi dar um casamento abençoado para a gente. Muitas vezes, pela nossa própria escolha, nossos casamentos não são tão abençoados assim, mas pode ser resolvido. Pode ser resolvido, tá bom? Nós vamos aprender isso durante esse livro, o estudo desse livro. Foi uma das primeiras dádivas de Deus ao homem, e é uma das duas instituições que, depois da queda, Adão trouxe consigo, aquém das portas do paraíso. Quando os princípios divinos são reconhecidos e obedecidos nessa relação, o casamento é uma bênção. Está aqui o resultado, está aqui a condição, irmãos, para que o seu casamento seja uma bênção. Ele diz: quando os princípios divinos são reconhecidos e obedecidos, você pode ter certeza que o teu casamento vai ser uma bênção. O problema é esse, é que muitos casamentos não são uma bênção, porque os princípios divinos não estão sendo obedecidos nem reconhecidos dentro do lar. E aí, meu amigo, pode ter certeza, o casamento vai ser realmente, eu vou usar essa expressão, vai ser uma desgraça. Vai ser um problema, vai ser uma coisa complicadíssima. O seu lar vai viver em guerra e, ao invés de ser um pedaço de sol, vai ser um pedacinho do inferno. Aqui diz o seguinte, ó, preserva a pureza e felicidade do gênero humano. O casamento provê as necessidades sociais do homem e eleva a natureza física, intelectual e até mesmo moral. Percebeu como é uma benção o casamento? O casamento preserva a pureza e a felicidade do gênero humano, provê as necessidades sociais do homem e eleva a natureza física, intelectual e moral. Então não saia da sua boca nunca, irmão. Nunca saia da sua boca que o casamento é uma maldição. O casamento é uma benção. O casamento é uma benção. Aquele que deu a Eva a Adão por companheira operou seu primeiro milagre numa festa de bodas. Você vai lembrar disso, né? Na sala festiva em que amigos e parentes juntos se alegravam, Cristo começou seu ministério público. Ele sancionou assim um casamento, reconhecendo como uma instituição por ele mesmo estabelecida e como símbolo da união entre ele e os remidos, né? E Cristo honrou essa relação matrimonial, fazendo esse sim, trazendo ele como um símbolo entre nós e ele. Ele vai dizer, ele próprio é o esposo,
e a esposa é a igreja, no qual diz: Tu és toda formosa, minha amiga minha, e em ti não há mancha. Olha só. Então, Jesus, ao dar o casamento lá na criação, ele sancionou o casamento, ou seja, ele aprovou o casamento quando, no primeiro milagre que ele fez, quando ele esteve na terra, foi ir num casamento. Você lembra desse milagre, né? O primeiro que ele fez foi transformar ali a água em vinho. E ali foi o primeiro casamento que ele foi, desculpa, o primeiro milagre que aconteceu quando Jesus esteve na terra foi justamente esse milagre. Então a gente percebe que Deus aprova o casamento, é uma bênção e Ele quer que nós façamos isso, casemos-nos, né? Vivamos uma vida conforme a vontade dele. Ou uma coisa que Deus deu também, irmãos, para que nós sejamos felizes no nosso lar e que a nossa vida seja uma vida que agrade ao Senhor é o trabalho, né? Então, o que vai dizer que o trabalho foi indicado para a felicidade do homem. Deus é amante do belo. Ele nos deu inequívocas provas disso na obra de suas mãos. Plantou para nossos primeiros pais um belo jardim do Éden. Fez crescerem da terra majestosas árvores de toda espécie, para utilidade e para ornamentação. Foram formadas as belas flores e rara beleza, de toda a cor e matiz, perfumando o ar. Era desígnio de Deus, irmãos, que o homem encontrasse felicidade no emprego de cuidar das coisas que ele criara, e que suas necessidades fossem satisfeitas com os frutos das árvores do jardim. Percebeu? Então, quando Deus criou o ser humano, ele deu o casamento para o ser humano, mas ele também deu trabalho. Então, uma das coisas que está acontecendo, que está trazendo muito prejuízo aos casamentos, é justamente a questão do trabalho. Já vi alguns casos onde um trabalha e o outro não trabalha, né? Onde acontece que os dois não trabalham, são sustentados ali pelos pais. Hoje está ficando muito comum, né? Os casamentos onde os filhos se casam e continuam morando na casa dos pais. É muito comum isso, né? E às vezes, quando mora na casa dos pais, existe ali uma acomodação por parte do esposo ou da esposa. E aí não acontece o que Deus pede, que é o trabalho, para que a gente possa estar ali sendo abençoados. Isso aí causa muito transtorno dentro de casa, muito problema, irmão. Uma das coisas que mais causa problema num casamento é a questão financeira mesmo. E o inimigo sabe disso, ele aproveita disso para poder causar problemas dentro de casa, para que exista ali a como é que eu posso dizer? Existe ali meu Deus, como é que eu vou usar essa palavra aqui? Posso existir ali que o casamento possa ir ficando, a felicidade do lar possa ir acabando cada vez mais. Eu não consegui encontrar a palavra certa aqui, mas que possa existir isso, né? Que o desgaste, essa é a palavra, que possa ir havendo desgaste dentro do lar. O inimigo aproveita-se desse ponto. Então, um dos pontos é a questão financeira. Ele trabalha dentro disso. Então, ele, infelizmente, hoje, tem muitos casais muito marido que não quer mais saber de trabalhar, né? Recebe ali um auxílio, alguma coisa, e isso ali às vezes não dá para sustentar a família, e aí existem problemas e problemas e problemas. Obviamente, os problemas também são para aqueles que ganham muito, que também não sabem administrar o dinheiro. Inclusive, eu peço que vocês continuem lendo esse livro. Esse livro vem falando sobre isso, vem falando sobre essa situação financeira, é um livro maravilhoso, mas que eu e você possamos ter consciência disso. O inimigo está trabalhando nesse ponto para destruir muitos casais. Foi dado a Adão o trabalho de cuidar do jardim, que vai dizer. O Criador sabia, irmãos, que Adão não podia ser feliz sem uma ocupação. A beleza do jardim o deleitava, porém isto não bastava. Ele precisava de trabalho a fim de pôr em exercício os admiráveis órgãos do corpo. Houvesse a felicidade consistida em não fazer coisa alguma, o homem em seu estado de santa inocência teria sido deixado sem ocupação. Deus não ensinou isso. Ele não disse que a felicidade consiste em não fazer nada. Pelo contrário, ele deu uma ocupação para o homem, para que nós possamos ser felizes, né? Porém, aquele que criou o homem sabia que seria para a sua felicidade. De tão depressa e tão depressa havia criado, depois que havia criado o homem, deu-lhe a obra que ele designara. A promessa da glória futura e o decreto de que o homem precisa labutar pelo pão de cada dia vieram do mesmo trono. Percebeu? Então, essa é a vontade do Senhor. Essa é a vontade do Senhor. Então, eu e você, irmãos, possamos trabalhar, né? Possamos trabalhar, isso aí é uma bênção, ajuda na nossa mente, faz com que a gente fuja um pouco das tentações, dos problemas, né? Existe uma frase que eu acho muito interessante, para dizer assim, mente vazia é oficina do diabo. Você já ouviu essa frase, né?
Mente vazia é oficina do diabo. Mas pensa numa coisa que é verdade. Se você não estiver trabalhando, irmão, você pode perceber. Se não estiver ocupando a sua mente com coisas, com trabalho, com outras coisas, a tua cabeça vai se encher de sentimentos, de pensamentos aí que vão te levar à ruína. Deus é honrado por um lar cristão. Pais e mães que põem a Deus em primeiro lugar na família e ensinam os filhos a considerar o temor do Senhor como o princípio da sabedoria, glorificam a Deus diante dos anjos e, que mais? E dos homens, oferecendo ao mundo o espetáculo de uma família bem dirigida e bem educada. Uma família que ama e obedece a Deus, irmãos, e contra ele não se rebela. Cristo não será um estranho numa família assim. Seu nome ser-lhe-á familiar e o reverenciarão e o glorificarão. Amém? Então, que o meu lar e o seu seja parecido com o lar edênico, o primeiro lar que existiu. Deus abençoou o casamento, então que eu e você possamos levar a sério, em consideração a questão do casamento. Ah, pastor, eu vivo tantos anos com meu marido, mas eu não sinto vontade de casar. Ah, pastor, eu vivo tantos anos com a minha esposa, mas não tenho vontade de casar. Não siga por esse caminho, irmão. Siga pelo caminho correto. Deus pede para que você se case, né? Case com a sua mulher, com o seu esposo. Viva a sua vida de bênção. Ah, pastor, eu estou aqui, mas eu não quero mais trabalhar. Irmão, vá trabalhar, irmão. Vá trabalhar. Ocupe sua mente com trabalho, irmão. Pelo amor de Deus. Ocupe a sua mente. Eu vou dizer uma coisa para vocês. No período da Covid-19, foi um período que teve muitos divórcios. Muitos divórcios. Por quê, pastor? Porque os esposos começaram a ficar em casa, né? E a esposa ficar em casa direto. E ali, irmãos, naquele período de ficar todo tempo em casa, mais de 2, 3 meses em casa, aconteceu muitos divórcios porque os casais não estavam se dando bem. Eles não estavam se entendendo. Então, até nisso, Deus é maravilhoso em colocar o trabalho, irmãos. Para que você vá trabalhar, chegue em casa, tenha um momento com a tua família ali, 12 horas, e vá trabalhar de novo. E isso vai fortalecendo o teu matrimônio. Acredite se quiser. O casamento, o trabalho é uma benção até dentro do casamento, né? Então aconteceu muito isso. E quando as pessoas perguntavam, por que divorciaram? Não, porque eu não conhecia direito meu marido. Eu passei tantos dias perto dele e não aguentei, não. Ou a mulher do mesmo jeito. Entendeu? Então aconteceu muitos casos de divórcio, infelizmente, infelizmente. Os anjos se deleitam, irmãos, numa família em que Deus reina soberano, e os filhos são ensinados a honrar a religião, a Bíblia e o Criador. Essa família tem direito à promessa. E qual é a promessa? Aos que me honram, eu honrarei. Salmos 2, versículo 30. Quando de uma casa assim o chefe sai a cumprir os seus deveres cotidianos, será sempre com espírito manso e submisso, adquirido pela sua comunhão com Deus. Percebeu? Então, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa casa, nós saímos, nós ensinamos aos nossos filhos as coisas que devem ser feitas. Nós temos ali a honra ou a alegria de colocar Deus como nossa prioridade. Quando o chefe sai de casa, ou seja, o esposo ou a esposa sai de casa, ele vai sair com o espírito manso e submisso, adquirido pela sua comunhão com Deus. E eu aqui acrescento algo, que é o meu pensamento. Eu sempre digo: um casal que ora de mão dadas, uma família que busca Deus pela manhã, essa família vai ter mais dificuldade para que haja dentro desse lar um divórcio, para que haja problemas familiares. Então, irmãos, faça isso. Você vai perceber como Deus vai continuar abençoando a sua família, tá bom? Não seja negligente para com a mensagem que você está ouvindo. Não deixe que essa mensagem entre por aqui e saia por aqui. Ouça o que o Espírito diz para você, o que Deus está dizendo para você nessa manhã. Faça do seu lar um lugar maravilhoso, onde os anjos se deleitam em estar. Coloque Deus em primeiro lugar na sua família. Que o casamento seja abençoado na tua casa. Se você não é casado, corra atrás e resolva esse caso. E outra coisa, trabalhe. Trabalho dignifica o homem. O trabalho é uma bênção para você. E outra coisa, teus filhos possam ser ensinados do Senhor todos os dias. Amém? Unicamente a presença de Cristo pode tornar homens e mulheres felizes. Todas as águas comuns da vida, Cristo pode transformar em vinho do céu. O lar se torna então o Éden de bem-aventurança. A família se torna um belo símbolo da família do céu. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. E o apelo de hoje é: maravilhoso Deus, eu entendo que o lar é uma criação divina. Me ajuda a ter zelo e amor por meu lar, que meu lar seja um pedacinho do céu, e que as bênçãos que foi derramadas sobre o lar edênico também seja derramado sobre o meu lar. Esse é o teu desejo, irmão? Então que Deus continue te abençoando, te dando força, te dando fé, dando motivação e que você continue lutando pela harmonia no teu lar. Continue colocando Deus em primeiro lugar na tua casa, para que as bênçãos que foram derramadas lá no Éden sejam derramadas sobre o teu lar também. Feche teus olhos, vamos falar com o Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai,
Obrigado, Senhor, pelo privilégio que tivemos nessa manhã de mais uma vez ouvir a tua palavra. Entendemos, Senhor Deus, que o Senhor fala conosco de várias formas e de várias maneiras. Hoje, Senhor Deus, ao estudar este livro, entendemos, Senhor Deus, que nós precisamos levar a sério o casamento. Assim como o Senhor abençoou o primeiro casamento, o primeiro casal, a primeira família, o Senhor também quer nos abençoar. Nos ajuda, Senhor Deus, a olhar para o casamento como uma verdadeira bênção e não como uma maldição. Que nós possamos também ter zelo, ter amor pelo trabalho também, Senhor Deus. Possamos colocar o trabalho como sendo algo importante para a nossa vida, porque nos ajuda ao sustento da nossa família, nos ajuda mentalmente, psicologicamente e até mesmo espiritualmente. E também, Senhor Deus, pedimos que o Senhor nos ajude a colocar a nossa família diante do Senhor, como prioridade ter o Senhor em nosso lar. Perdoe nossas falhas, Senhor Deus, as negligências que nós temos e que muitas vezes nós deixamos de fazer alguma coisa que sabemos que devemos fazer. Que o Senhor nos ajude a colocar em prática isso em nossas vidas. Dá na tua paz e cuida de cada família que está aqui representada, nossos outros irmãos que estão e ouvirão essa mensagem, estão ouvindo agora pelo YouTube. O Senhor nos ajude, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus seja louvado pela sua vida, querido irmão. Nesse momento, ele é especial, abre a sua câmera, para que a gente tire aquela linda foto. Chegamos até 49 celulares, agora nós caímos bastante para 30 e pouco, né? Saíram alguns. Não sei se foi internet, energia. Espero que a mensagem tenha tocado o seu coração nessa manhã. Vamos então, liga sua câmera aí se você puder, para que a gente tire aquela linda foto, aquela selfie maravilhosa. Produção, sorrisão aí. Pronto, vamos então para a segunda página. Deus os abençoe, povo de Deus. Muitas bênçãos sobre você, muitas alegrias no dia de hoje. Leva tudo. Já foi. Meu Deus, que lindo. Bom dia para todos. Bom dia para todos, minha princesa linda e maravilhosa. Tchau, povo de Deus. Nos vemos aqui amanhã, no mesmo horário, no mesmo canal, com a mesma alegria, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.